Bem, como bem lembrou a Bruna, é verdade, a palavra no 1134, que era convention, foi trocada por contrato. Os franceses fizeram essa alteração do Código Napoleão com cunho, com fito econômico. Eu discuti isso com a Bruna outro dia, a gente conversava sobre isso, e a Bruna, que estudou na França, dizia: professores fizeram isso para tentar entrar de maneira mais efetiva num espaço comercial, num espaço europeu comum de comércio, que não era possível com as regras estanques de 1804 do Código Napoleão. Então, a mudança legislativa das obrigações de 2016 na França, ela teve por objetivo também adaptar o Código Civil à realidade contratual por questões econômicas. Aliás, aproveitando esse minuto do café, e eu já vou voltar para o nosso tema, a importância do Código Napoleão para a França é tão grande, que tem aquela famosa frase, né? O meu Código Civil, o Código Civil vale mais que todas as minhas vitórias em batalhas, tal. Mas para quem gosta de história, dá uma olhadinha aí no Google. O túmulo do Napoleão em Paris é no Hospital dos Inválidos, no Les Invalides, que fica razoavelmente perto da Torre Eiffel. E lá no túmulo do Napoleão, o imperador queria que quando a gente entrasse, a gente visse o túmulo de cima. Então você precisa se curvar para ver o túmulo lá embaixo. Só que, evidentemente, eles abriram para a gente entrar, ver o túmulo lá embaixo. Então você desce umas escadas, tem aquela frase linda: quando morrer, quero ser enterrado junto ao rio Sena, às margens do rio Sena, junto ao povo francês que tanto amei, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi, de dedicação de amor ao povo. Mas lá embaixo tem o túmulo e tem os baixo-relevos, lembre a palavra, que narram a vida de Napoleão I. E um deles, que eu pus até no meu Instagram, porque eu, o Tartucci e o Bunazar estavam falando sobre direito civil no meio da pandemia, naqueles negócios de WhatsApp, e depois eu pus isso no meu Instagram, que o Napoleão ele está segurando o Código Civil com uma mão e as institutas de Justiniano com a outra. E se vocês repararem, a figura que segura as institutas é um velho, e a figura que apoia o Código Civil é um jovem, ou uma jovem. E o Napoleão segura o código, e aos pés de Napoleão tem exatamente a legislação que o código revoga, inclusive os costumes. E ao lado do Napoleão tem os livros que Portalis e a comissão utilizaram para elaborar o Código Civil francês. Entre eles, os dois grandes civilistas da escola de exegese, chamado Dumas e Potier. Os dois estão ali nesse baixo relevo. E a frase diz assim: Mon code, par sa simplicité, a fait plus bien a France que tous les mâts de loi que le précédaient. É alguma coisa assim: o meu código fez mais bem, melhor a França que toda a massa de lei, por sua simplicidade, fez mais bem a França que toda a massa de leis que o precederam. Vale a pena achar aí no Google essa imagem, senão eu reponho no meu Instagram, que eu postei recentemente isso. Bom, dito isto, o Código Civil de 2002, ele nasce nesse influxo das cláusulas gerais, ele abandona o modelo oitocentista, o modelo de cláusulas fechadas, o modelo em que o juiz era a boca da lei, para adoção de cláusulas gerais que permitem ao juiz interferir sobre o conteúdo de qualquer contrato. Então, agora, meus senhores e minhas senhoras, eu não estou mais num sistema em que o Código Civil é de liberdade ampla e o microsistema é de liberdade restrita. Não, o Código Civil é de autonomia privada e não da vontade, porque se permite intervenção sobre o conteúdo do contrato. Talvez não, com certeza. Os dois dispositivos nós estudaremos muito proximamente, porque essa questão que eu vou dizer dos princípios dos contratos já estão daqui a 10 dias em debate. Nós vamos ver, então, o que aconteceu com a autonomia da vontade a partir de dois princípios: 421, função social do contrato, e 422, boa-fé objetiva. É verdade que essa intervenção foi tida pelo legislador brasileiro como uma intervenção exagerada.
porque simplesmente os juízes passaram a contratar em nome dos contratantes. Essa sensação de excesso de invasão sobre o conteúdo do contrato, de excesso de intervenção judicial sobre o conteúdo do contrato, por meio de sentenças que declaravam invalidade ou ineficácia de disposições contratuais, como reação a isso, editou-se, então, uma lei, que é a Lei da Liberdade Econômica, que nasce como MP 881 de 2019, e depois é convertida em lei, mas com mudanças. A MP não é igual à lei. A lei é a 13.874. 13.874 de 19. Para vocês terem uma ideia, o parágrafo único que o artigo 421 ganha, aliás, Marcelo, Henrique e Bruna, eu nem lembrava mais dessa questão da liberdade econômica. Olha como a pandemia acabou com a gente. Porque a pandemia é o contrário. Eu vou falar isso na aula da liberdade econômica. Deixa que eu não vou antecipar o curso inteiro na primeira aula, senão os senhores vão embora, acabou o curso, a gente pode encerrar e aplicar a prova. Mas a lei da liberdade econômica, ela cria um parágrafo único ao artigo 421, que é o primeiro do Código de Contratos, para dizer que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Gente, a excepcionalidade da revisão contratual. O que os juízes estão fazendo desde março é revisão contratual à larga. A pandemia abalou a lei da liberdade econômica. A pandemia deu um choque. Eu vou precisar falar sobre isso com os senhores, viu? Na aula dos princípios, eu vou precisar perder algum tempo explicando os efeitos da pandemia sobre a liberdade econômica. Como é que estava a maré e como é que está a maré. De qualquer maneira, o parágrafo único do 421, ele tenta resgatar o paradigma da autonomia da vontade, não privada, porque ele vai dizer que prevalece o princípio da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual. Então, na real, nós estamos aqui tentando resgatar o paradigma do século XIX, afastando-se da experiência histórica da intervenção judicial ampla e restrita, como vinha sendo feito pelos juízes, e que agora, na pandemia, ganhou seu ápice. Né? Não dá para nem imaginar outra orientação ou outra reação dos juízes num sistema pandêmico. Senhoras e senhoras, antes de eu dar o conceito de contrato e distanciar, distanciar duas categorias, que é o contrato e o negócio jurídico, eu tenho que lhes dizer o seguinte. Eu, Simão, nos anos de 2005, 2006, 2007, tive um flerte com o chamado direito civil constitucional. Um flerte não, porque flerte é uma coisa que pode nem dar em nada. Eu tive, na verdade, um namoro, não chegou a ser união estável, mas um namoro forte com o direito civil constitucional. E naquela época, eu praticamente incorporei as lições de Perlingieri aos meus cursos, Pietro Perlingieri, Camerino, Itália, que foram trazidas ao Brasil pelos professores, que são os três fundadores da Escola de Direito Civil Constitucional no Brasil, que são os professores Tepedino, Gustavo Tepedino, da UERJ, Paulo Luiz Neto Lobo. Paulo Lobo é da Federal de Pernambuco e da Federal de Alagoas, ele tinha esse duplo vínculo, e o professor Luiz Edson Fachin, da Federal do Paraná, e que está no Supremo Tribunal Federal. Eu faço um disclaimer para os senhores, que eu me apaixonei por essa teoria, e eu escrevi alguma coisa sobre ela, até razoavelmente bastante, fazendo uma releitura do Código Civil pelos princípios constitucionais. Aliás, a minha primeira aula de contratos, eu pararia agora para desenhar a metáfora do Ricardo Lorenzetti sobre o Sol e os planetas. O Sol como a Constituição e os planetas como os códigos, como as leis. Do Sol emanam raios, da Constituição emanam princípios. Eu parava e falava longamente sobre isso. Eu já estou há bastante tempo afastado desta teoria. Eu tive uma percepção, podia até fazer uma brincadeira bíblica sem querer ofender ninguém, quando Saulo estava na estrada de Damasco,
viu Cristo, ele cai do cavalo, ele se converte. Eu não me converti, eu voltei às velhas bases dogmáticas. E eu voltei às velhas bases dogmáticas porque me parece que, a leitura constitucional do Código Civil era essencial no Código Civil de 16, que nasceu numa ordem constitucional muito diversa, muito distinta da ordem constitucional atual, pós-88. Então, ler o Código de 16 pelos filtros da Constituição de 88 fazia muito sentido, que, aliás, foi o que aconteceu na Itália. O Código Civil de 42 nasce antes da Constituição italiana, que, se não me engano, é de 46, não sei de cabeça. E o Berlinguer escreve a sua obra para dizer, olha, o Código pré-Constituição tem que ser lido pelo filtro da Constituição, o que faz todo sentido. O Código de 16 tratava os filhos de maneira desigual, de acordo com a sua origem. O Código ainda falava em filhos adulterinos, incestuosos. Bom, com o artigo 226 da Constituição, não faz menor sentido classificar filho. Isso é inconstitucional. Então, ler o Código de 16 pelo filtro da Constituição era algo absolutamente razoável. E foi aí que eu me apaixonei pelo direito civil constitucional. Por quê? Porque muitos institutos do Código Civil 16 não davam conta da nova ordem constitucional. Segundo exemplo, eu estou dando em família para ficar mais óbvio para os senhores. O Código de 16 não reconhecia a união estável como forma de construção de família. E nem estou dizendo a união estável homoafetiva, que em 2011, na ADPF 132/RJ, o Supremo, em 2011, reconheceu a união estável homoafetiva como família com os mesmos efeitos da união estável heteroafetiva. Mas nem estou dizendo isso. O Código 16 não reconhecia que um homem e uma mulher solteiros fossem família. Não, era casava ou casava. E por isso que a leitura civil constitucional me encantou. Também uma confissão aqui gravada de público. Eu sou absolutamente apaixonado pelo professor Luiz Edson Fachin. E só fazendo uma nota, isso não tem nada a ver com o professor Fachin como ministro do Supremo. O que o Fachin escreve como ministro, ora eu concordo, ora eu discordo, como todas as decisões a gente pode ter essa visão. Mas o professor Fachin como doutrina, eu escrevi aquele artigo em homenagem a ele, no livro do ano passado, que o Herodes, assistente dele e amigo, me pediu, e eu reli a teoria do patrimônio mínimo de Luiz Edson Fachin. Eu sou apaixonado por aquela obra, eu sou apaixonado pelo que Fachin escreve, e além de tudo, sou amigo dele, vamos dizer assim, em certo sentido. Então o que eu posso dizer para vocês? Eu passei por uma paixão pelo civil constitucional, mas que essa paixão está completamente superada. Porque o Código Civil de 2002, com a sua própria principiologia e com o seu modelo aberto, ele dispensa, em 99,99% dos casos, o influxo constitucional. Ele dá muito conta do recado. Aliás, quando eu tive aula de mestrado com o professor Rui Geraldo Camargo Viana, que na PUC era assistente do professor Agostinho Alvim, o pai do Código Civil, no livro das obrigações, porque ele é o autor do anteprojeto, o professor Rui Geraldo dizia uma frase que hoje me convence muito mais do que o influxo constitucional sobre o direito privado. Ele dizia assim, Simão, para os alunos, né, meus alunos, Agostinho Alvim sempre dizia, você quer uma resposta? O Código Civil responde às suas dúvidas. Está tudo aí. Porque um Código Civil é um sistema que é construído a partir de uma experiência histórica de 5, 6 mil anos. E, portanto, os códigos civis tendem a ter um refinamento de conteúdo como sistema que eles fecham em si próprios. Então, o Código Civil sempre te dá uma resposta. Ele até falava uma coisa em latim, eu vou ver se eu pergunto para ele, que eu esqueci aquela frase. Citando o velho e já falecido professor Agostinho Alvim, o homem da inexecução das obrigações, que é esse aqui, ó. Que é esse aqui, ó. O homem da inexecução das obrigações, suas consequências, Agostinho Alvim. Reli para escrever sobre a pandemia, para você reler isso aqui. Agora, deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Por que Simão está falando disso tudo para dizer que você não segue? Porque eu respeito enormemente quem segue. Então, eu preciso avisar os senhores, eu recebi uma crítica de um aluno, um só, fez uma crítica duríssima ao meu curso, em todos os quesitos ele disse, não aprendi nada, foi tudo péssimo, a didática foi horrível, foi tudo péssimo,
e esse sistema online não funciona. Só que ele pôs uma frase, que é uma frase que exige que eu faça agora um disclaimer antes de prosseguir com a matéria. Ele diz assim: você já era dogmático ao extremo na sala de aula e piorou muito na frente do computador. Eu achei curioso, porque o computador não torna ninguém nem mais, nem menos dogmático. Mas eu tenho que lhes avisar, e disse isso naquele vídeo, e quero avisar agora aos senhores e senhoras. Eu sou amigo dos 3 maiores expoentes do direito civil constitucional. Professor Fachin, professor Paulo Lobo e professor Tepedino. Amigo. Janta, almoça. Professor Fachin não, porque agora que ele entrou no Supremo faz tempo que eu não o vejo. Então, eu sou grande fã desses autores e acho plenamente possível que os senhores estudem por eles. Ou seja, os senhores têm o direito e a autonomia de estudarem além da dogmática que eu lhes passo. E aqueles que quiserem ler as obras dos professores Fachin, Paulo Lobo e Tepedino só terão ganho com isso. Eu tenho certeza que é um ganho ímpar ler a teoria do patrimônio mínimo. Eu tenho certeza que é um ganho ímpar ler os estudos do professor Tepedino e os pareceres do professor Paulo Lobo. Agora, eu realmente faço esse disclaimer na primeira aula, estou bem mais dogmático do que estava. Eu voltei para a minha origem categorial. Eu tenho, em meu favor, uma nota a fazer para os senhores, que talvez dessa nova geração, o professor mais entusiasmado com o direito civil constitucional seja o professor Flávio Tartucci. Ou melhor, tenha sido o professor Flávio Tartucci. Tartucci é franciscano, ele é, acho que 2 anos depois de mim, eu me formei em 96, acho que ele se formou na turma de 98. O Tartucci fez mestrado na PUC com a Maria Helena Diniz e fez doutorado na São Francisco com a professora Giselda Hironaca, que a professora Giselda, na Sanfran, é a que mais adere ao civil constitucional. E o Tartucci foi um homem completamente apaixonado. Ele não começava um texto sem citar a Constituição. E hoje, o Tartucci diz: Simão, foi uma fase, agora estou bem mais dogmático. Então, só para dizer para vocês o seguinte, e isso até para responder aquele aluno que disse: o senhor piorou na dogmática. Eu não piorei nem melhorei. Eu continuo com a dogmática como base teórica. E respeito demais quem lê o civil constitucional. Se quiserem depois obras, Bruna, Marcelo e Henrique, a gente pode até pôr na bibliografia, tá? Algumas obras do autor civil constitucional, para que os alunos tenham conhecimento e possam aprofundar esse influxo principiológico da Constituição sobre o direito privado. Acabou. 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 Fizemos as noções introdutórias e agora eu vou para o conceito de contrato. Os senhores estão tão quietos hoje? Estão aí, estão ouvindo, estão assistindo, estão entendendo, querem dar algum palpite, querem fazer algum comentário, ou é silêncio absoluto aí no chat hoje? Estou até assustado. A primeira aula com silêncio dos senhores. Tudo certo, tudo certo. Tá bom, obrigado. Tá ótima aula, obrigado, Samara. Tudo certo, tudo certo. Bom, está tudo certo. Obrigado, Aline. Eu posso, então, prosseguir com os senhores para o conceito de contrato. Os romanos, como pragmáticos que eram, não desenhavam teorias, né? Os romanos faziam... não tinham sistematizado teoricamente os institutos, porque eles eram práticos e resolviam as questões na prática. Nem por isso Gaio não tem suas institutas, que era um verdadeiro manual de direito privado, e Justiniano também não tem suas institutos, que era um verdadeiro manual de direito privado. Mas os romanos se preocuparam com categorização tão estrita como a gente. O século XIX ensinou, e quem ensinou isso ao Ocidente foram os alemães, que para a construção de um Código Civil é melhor estabelecer categorias contratuais, categorias jurídicas sólidas, não contratuais. E os alemães, então, naquele movimento chamado pandectística, foram ler as fontes romanas e foram trazer da experiência romana e das fontes romanas algumas categorias. E os romanos, evidentemente, conheceram o contrato. Os contratos em Roma, vocês vão ver comigo na aula que vem, eles tinham um nome, né? Então, a compra e venda era emptio et venditio, por exemplo. E a ação que se referia ao contrato era nomeada pelo contrato.
Então, por exemplo, ex emptu era a ação do comprador. Agora, reparem, se os romanos construíram categorias, mas não fizeram o desenho, os alemães desenharam essas categorias. E os alemães, quando desenharam a categoria, eles criaram essa categoria chamada negócio jurídico. E puseram na mesma cesta, na mesma categoria, uma figura que já existia desde os tempos romanos, existia antes, mas estou dizendo só para não voltar na Babilônia, que é o contrato, e uma figura que já existia desde os tempos romanos, também existia antes, mas para não voltar na Babilônia, que é o testamento. Eles puseram no mesmo pacote, na mesma cesta. E por que os alemães do século XIX puseram na mesma cesta contratos e testamentos? Porque ambos são considerados negócios jurídicos. Matéria esta que os senhores viram no primeiro ano com os professores que deram as disciplinas. A categoria do negócio jurídico pôs no mesmo balaio contrato e testamento, porque ambos nascem da vontade. Ambos são expressões da vontade, manifestações de vontade. E por isso nós pusemos no mesmo balaio, no mesmo cesto, contratos e testamentos. Eu, nessa campanha de revitalização do Itamaraty, eu tive uma crise, um acesso saudosista, e acho que também eu fiz esse prefácio para a Tereza, minha orientadora. Conheci a Tereza há 30 anos, na obra em homenagem a ela, que vai sair agora em novembro, e eu fiquei mais saudosista. E eu me lembro do professor Junqueira, Antônio Junqueira de Azevedo, que eu tinha um temor do professor Junqueira enorme, porque o professor Junqueira ele encarnava o conteúdo jurídico com uma precisão teórica que a gente tinha medo. Eu tinha medo de perguntar para o Junqueira, porque ele era tão perfeito nas suas análises que a gente realmente morria de medo dele. Mas num dos nossos muitos almoços no Itamaraty, que a Tereza chamava Junqueira, e o Penetra que ia convidado pela Tereza. Ela falava assim, vamos almoçar com o Junca, que ela chamava Junqueira de Junca. E eu ia junto e ficava só tomando nota mental das aulas que ele dava no almoço. E uma vez o professor Junqueira falou, nos anos de 1990, falou assim, sabe, Tereza, sabe, Simão, eu estou pensando bem aqui, eu acho que o que os alemães fizeram no século XIX, de reunir na mesma categoria do negócio jurídico, o contrato e o testamento, é uma coisa que atualmente nós devíamos rever. Porque existem tantas diferenças entre um e outro, inclusive em termos de normas de ordem pública, que não sei se não seria o momento de uma revisão histórica da categoria do negócio jurídico, para que a gente, então, reveja a situação do testamento e do contrato. Mas por que os dois realmente estão nessa categoria de negócio jurídico? Porque são manifestações da autonomia da vontade. Agora, vamos lá. Quando eu tenho a formação de um negócio jurídico, essa formação pode se dar por uma única vontade, ou essa formação pode se dar por mais de uma vontade. Então, senhores e senhoras, anotem aí. Existem negócios jurídicos que são unilaterais. Por quê? No plano da existência, basta uma vontade. Vou repetir. No plano da existência, basta uma vontade. Sim, Vitor. O professor Junqueira é considerado como negócio jurídico. Vitor, você sabe que é sua pergunta também? Nesses almoços da década de 90 do professor Junqueira, eu não era conhecedor de Pontes de Miranda. Eu era um ignorante em Pontes de Miranda. Eu comecei a estudar o Pontes em 97 para o meu mestrado, tá, Vitor? Eu passei a graduação inteira completamente apaixonado pelo Silvio Rodrigues, depois Orlando Gomes e Washington de Barros Monteiro. Não lia Caio Mário, que eu achava pernóstico e chato, só aprendi a gostar de Caio Mário muitos anos depois, e não lia Mariana Diniz por razões óbvias. Mas o que aconteceu é que o professor Junqueira, quando considera negócio jurídico, ele considera à luz de uma categoria de negócio jurídico que não é exatamente a do Pontes, que são os elementos categoriais interrogáveis e a questão do socialmente típico. Ele falou sobre isso, eu não compreendi a opinião dele nos anos 90, e eu só vinha compreender já em 2006, 2007, quando eu prestei concurso na São Francisco. O Marcos Bernardes de Mello, que é o seguidor mor do Pontes de Miranda, andou dizendo agora, e publicou isso, e deu maior celeuma no grupo do IBDFAN, Vitor, que a união estável também é negócio jurídico. E eu estou certo,
como 2 e 2 são 4, e siga o professor Paulo Lobo, que a união estável não é negócio jurídico. É ato jurídico em sentido, ato, fato jurídico, e não pode ser negócio sob hipótese alguma. Mas isso, meu querido Vitor, no dia que a aula for presencial, eu te convido para tomar um café aqui no Café da Fazenda e a gente discute sobre isso. Mas, voltando aqui ao professor Junqueira, então os negócios jurídicos, no plano da existência, podem se formar com uma única vontade, e são negócios jurídicos unilaterais. Exemplo, o testamento. O testamento nasce de uma única vontade. Basta que eu diga, deixo os meus bens ao meu sobrinho João, que o testamento existe. Não importa se o João aceita ou se o João não aceita. O negócio jurídico possui plano da validade. Essa é uma das diferenças, Bruna, mas o professor Junqueira tem mais algum requinte sobre elementos categoriais inderrogáveis que o Pontes não aborda. Essa é uma das diferenças, mas tem mais. A gente pode um dia fazer, sabe o quê? Quando voltar à aula presencial, uma tarde, aí um debate, chamamos o Bunazar, que é super estudioso de Pontes, a gente faz um debate presencial com vocês sobre Junqueira. Acho que podemos chamar, sabe o quê, Bruna? O Kleber, que é um dos grandes pupilos de Junqueira, o Kleber Zanquim e o Bunazar, para fazermos um debate Pontes e Junqueira no pensamento do negócio jurídico. Deixa anotado isso, gente. Vamos fazer isso ano que vem. Bom, ou abrimos aqui, fazemos pela televisão aqui. Eu vou falar com os dois, com o Bunazar e com o Kleber. Vamos ver se a gente faz pela televisão, vai. Vamos superar o problema físico. Então, os negócios jurídicos unilaterais nascem, plano da existência, de uma única vontade. É o caso do testamento. Deixo os meus bens ao meu sobrinho João. Aí, se João renunciar à herança, o testamento nasceu. Ainda que ele renuncie, o testamento existe, mas não produzirá efeitos. Portanto, senhores, portanto, senhoras, um testamento existe com a declaração de vontade do testador. Por isso que ele é um negócio jurídico unilateral. Reparem, senhores, que o contrato é um negócio jurídico bi ou plurilateral. E por que ele é um negócio jurídico bi ou plurilateral? Ele é um negócio jurídico bi ou plurilateral. Eu gostei tanto da ideia, Bruna, que eu vou fazer um grupo de WhatsApp agora que terminar a aula e vou falar com o Paulo Doron, que é pupilo do Junqueira, o Kleber Zanquim, que é pupilo do Junqueira, são os dois pupilos do Junqueira, além do professor Marino, que é até coautor, chamar os dois, chamar o Bunazar, e vamos fazer um grande debate no YouTube sobre as teorias, e deixar isso gravado para a posteridade. Vamos prestar uma homenagem ao professor Junqueira, que eu estou falando tanto dele esses dias, que eu acho que ele merece. O contrato não. O contrato é negócio jurídico bi ou plurilateral e nasce, portanto, da vontade de duas ou mais partes. Na verdade, o desenho do contrato é assim, ó. São duas vontades em sentido oposto que se encontram, forma-se um amálgama, uma junção, e a partir desse momento o contrato nasce. Portanto, o contrato está na categoria de negócio jurídico bilateral, porque para existir precisa de duas vontades. O contrato não pode ser firmado comigo mesmo. Isso seria uma coisa esquizofrênica. Eu sempre lembro daquele filme Eu Mesmo e Irene, em que o Jim Carrey tem dupla personalidade. Aliás, um dos filmes mais chatos que eu já vi na minha vida, e eu só assisti porque todo mundo assistia, e eu resolvo assistir para ver se eu vou gostar e não gosto. E eu nem quero entrar na polêmica do Poderoso Chefão, que eu assisti ao primeiro e ao segundo, que eu nunca tinha visto na minha vida agora na pandemia. Nem vou entrar na polêmica, outro dia eu fui entrar no grupo de WhatsApp, quase me mataram. Então vou seguir a aula. Mas eu não contrato comigo mesmo porque eu não sou esquizofrênico, né? Eu estou triste e penso, puxa, todo mundo fez um contrato na vida e eu nunca fiz. Vou fazer um contrato, José Fernando Simão locador, José Fernando Simão locatário, e eu pago aluguel para mim mesmo. Quer dizer, não faz o menor sentido um contrato que nasça de uma única vontade. Então, o contrato pressupõe essas vontades em sentido oposto que se juntam, formam o consenso, formam a amálgama e nasce o contrato. Simão, então não existe autocontratação? Não. Eu quero só fazer uma nota para vocês. Existe um contrato que se chama mandato em causa própria. Mandato em causa própria. Que na minha cabeça diz que está no artigo 632, deve estar errado, porque eu detesto mandato, eu estudo pouquíssimo mandato, mas alguma coisa me diz que é o 632 e não é, evidentemente. O mandato, existe o chamado mandato em causa própria. O mandato em causa própria,
ele, na verdade, é um contrato em que o mandante dá poderes ao mandatário, é o 685. 685 do Código Civil. 685. O mandante dá poderes ao mandatário para ele, mandatário, tirar os bens do mandante do seu nome, ele, mandatário, e passar para si ou para terceiros. Então, ele é um mandato em causa própria, porque o mandatário pode transferir meus bens para ele, mandatário, ou para terceiros. Evidentemente que o mandato em causa própria não é um contrato do Simão com o Simão. É do contrato do Simão mandante com a Bruna mandatária, em que a Bruna pode transferir os bens do Simão para ela, Bruna, ou para o Cairala, ou para o Henrique. Só quando lerem esse nome, mandato em causa própria, normalmente os cartórios chamam de procuração, que é o instrumento do mandato em causa própria, saibam que eu não estou contratando comigo mesmo, não. Eu estou dando poderes, aliás, Cairala, podia pôr o 685 aqui, né, no chat, para eles lerem. Eu estou dando poderes, ou eu posso pôr aqui também, eu estou dando poderes ao mandatário para tirar os bens do meu nome e passar para um terceiro. Na real, então, o negócio jurídico denominado contrato é necessariamente existente a partir de duas vontades. Uma só vontade não faz nascer o contrato. Duas notinhas rápidas para concluir a nossa conversa. Olha, o mandato em causa própria, o Cairala pôs aqui no chat e está aqui no artigo 685, dizendo que o mandato em causa própria não pode ser revogado pelo mandante e nem se extingue com a morte. 685 do Código Civil. Duas notas rápidas. A primeira, há uma confusão cotidiana, diuturna e, infelizmente, que graça entre até advogados. Eu depois posso começar a aula que vem contando uma história para vocês de uma reunião que eu e o Bunazar fizemos. Eu vou contar porque essa história é incrível para mostrar como você pode ter um grande escritório, ser um grande advogado e não saber nada do que você está fazendo. O contrato não se confunde com o seu instrumento. Quando alguém traz para vocês uma folha de papel e diz, aqui está meu contrato, não. Aqui está um instrumento do meu contrato materializado no papel, ou materializado na via eletrônica. O contrato é uma ideia. O contrato é um elemento intangível. Eu não toco o contrato. Eu toco o instrumento do contrato. Então, senhores e senhoras, se eu disser a Bruna, você me aluga a sua casa na Riviera de São Lourenço para eu passar uma semana por R$1.000, e ela diz assim, alugo, existe locação, porque ela se forma no campo abstrato. O que não existe é instrumento escrito da locação. Quantas pessoas falam para mim, professor Simão, eu não tenho contrato. Eu pergunto, você mora no imóvel? Moro. Você combinou morar no imóvel? Combinei. Você combinou pagar o aluguel? Combinei. Combinou o valor? Combinei. Combinei o dia de pagar? Combinei. Combinou tudo. Então, ela não tem instrumento do contrato. Por favor, não confundam contrato com instrumento. Agora, se eu invadir a casa da Bruna na Riviera de São Lourenço, eu não tenho contrato, porque não é locação, não é comodato, não é nada. Eu sou invasor. Aí eu não tenho contrato. E muito menos instrumento escrito. Então, essa é a primeira nota. Pelo amor de Deus, não digam que quem não tem contrato escrito não tem contrato. Quem não tem contrato escrito não tem instrumento que corporifica, materializa o contrato. A procuração é um instrumento do mandato nesse sentido, exatamente isso. A procuração é um instrumento do mandato, exatamente isso. Segunda nota, importantíssima. Existem atos, vou refazer a frase, existem negócios jurídicos unilaterais, como o testamento, que produzem efeitos após a morte, basta o testador dizer, eu quero, e existem negócios jurídicos unilaterais, que estão no campo dos atos unilaterais, como a promessa de recompensa, que produz efeitos entre vivos. Então, vou repetir. Existem negócios jurídicos unilaterais que produzem efeitos após a morte do declarante, do testador. Agora, existem negócios jurídicos unilaterais, e amigos e amigas,
Se são negócios jurídicos unilaterais, não são, portanto, contratos. Não são. São negócios jurídicos unilaterais, que nascem de uma única vontade e que produzem efeitos. O exemplo clássico de negócio jurídico unilateral, que nasce da vontade de uma das partes e que produz efeitos jurídicos entre vivos, é este aqui, que está no título dos atos unilaterais e que é a chamada promessa de recompensa. Promessa de recompensa. Atualmente ela anda um pouco em desuso, mas era muito comum no passado, até hoje tem, mas talvez tenha agora online, eu não sei como é que estão fazendo. Vocês já viram alguma vez os senhores ou senhoras num poste, perdeu-se cachorro, recompensa-se bem, vem até um telefone para quem viu. Normalmente eles põem nos postes até foto de cachorro. Eu já vi um caso de um papagaio, daqueles papagaios australianos que tinha sumido, e sempre vem assim um pedido de socorro, de desespero, criança doente, para tentar comover você a devolver o papagaio e ganhar recompensa. A promessa de recompensa é um negócio jurídico intervivos unilateral. E, portanto, não é contrato e produz efeitos entre vivos. Sistematizando nesse minuto final que nos resta, os negócios jurídicos quanto à sua formação se dividem em negócios jurídicos unilaterais, que existem com a vontade de apenas uma parte. Exemplo, testamento, negócio jurídico unilateral, mortis causa. Exemplo, promessa de recompensa, negócio jurídico unilateral entre vivos. Existem negócios jurídicos que só nascem com o acordo de vontades. No mínimo, duas vontades. É necessária a convergência e o amálgama, o consenso que forma o negócio jurídico. Esses são negócios jurídicos bilaterais, chamados de contratos. Simão, mas existe uma coisa ainda, que é o chamado contrato bilateral e o contrato unilateral. Nota rápida. E eu vou começar a aula que vem com isso, e os senhores me cobrem isso. Quinta-feira. Contrato bilateral e contrato unilateral está no plano da eficácia, não da existência. E aí eu vou mostrar para vocês, para concluir essa grande categoria jurídica dos negócios jurídicos, por que a doutrina chama alguns contratos de contrato bilateral e outros contratos de contratos unilaterais, sendo que, evidentemente, todos na formação são negócios jurídicos bilaterais. Saudades dos senhores, saudades das senhoras, uma grande alegria voltar às nossas aulas, isso renova minhas esperanças num futuro melhor. Alguma dúvida, alguma questão, alguma colocação? Como diz meu professor de História da Arte, eu não estou cansado, eu tenho tempo para responder. Então, eu queria pedir um favor para vocês. Quem não tem grupo de seminário, põe o Henrique, as pessoas que não têm grupo estão pondo aqui, tá certo? E nós vamos ver o que aconteceu, tá certo? Quem não tiver grupo, podem pôr todos os nomes de vocês sem grupo. Os que não estão no Moodle, evidentemente, não sabem, eu vou ver o que está acontecendo. Mas os senhores que não estão, eventualmente, em nenhum grupo de seminário, ponham todos aqui, por favor, os nomes, que eu vou distribuí-los nos grupos existentes, tá certo? Tá. Então, quem não está no Moodle e não sabe, a gente vai fazer uma segunda ronda, tá certo? Obrigado, Wagner.